Falar sobre um assunto importante. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora ou conhece alguém ou está nessa situação, né? Adoeceu, essa onda de chove, faz sol também, isso colabora, também essa mudança de clima colabora para que essas doenças sazonais apareçam, né? As gripes, as viroses, a virose de mosca e também o aparecimento do mosquito Aedes aegypti. E eu estou recebendo a Karina Loyola e o João Reis. Vamos conversar conosco sobre esse assunto. Agradecer aqui o convite, né? E ter essa oportunidade e informar a população, né, desse cenário que a gente está vivendo, que acaba também assustando um pouco, né, pela alta demanda nos serviços de saúde. Exatamente. É uma satisfação participar aqui com a companheira lá de coordenação, né? E estamos aqui à sua disposição para ajudar no que for o nosso alcance, né, cara? É isso. Vamos falar e vamos orientar, vamos prestar serviço agora, gente. Karina, por que esse período do ano é tão... aparece tanta dessas doenças sazonais? É virose da mosca, é gripe? Por que a gente gripa tanto nesse período? Pronto, né? Ela está dizendo, pela essa sazonalidade, pelo esse período chuvoso, e aí favorece a proliferação, né, tanto de insetos como do vírus, né, que a gente tem agora principalmente circulando, o sincicial, que ela tem uma incidência maior, né, com o público infantil de menores de 1 ano, e aí a gente tem um aumento de adoecimento das crianças, e nada que também possa afetar o adulto, como também os imunocomprimidos e idosos, né. A gente tem também esse período da sazonalidade de chuvas, né, de altas temperaturas e umidade, a proliferação de insetos. E aí, como você falou anteriormente, essa virose da mosca, que nada mais é do que as doenças diarreicas agudas que sempre existiu, né? Ou as gastroenterites. E aí, pelo aumento dos insetos nessa proliferação, dessa sazonalidade, acaba com esse nome virose da mosca, né? Por eles serem esses vetores que transportam através das patinhas, das cerdas, né? Pousam em lixos, né? A forma que não se acondiciona direito aquele lixo, devido às chuvas, arrastam e acabam pousando nos alimentos, e a falta dessa higienização, da limpeza, ser um transportador de doenças, principalmente vírus, bactérias e protozoários. Geralmente, quando a pessoa é cometida com uma gripe como essa, ela cai logo, fica de cama, né? Quais são os principais sintomas? Então, aí, em relação, né, aqui a questão da gripe, ela atinge principalmente o sistema respiratório, pelas fossas nasais, né, e a garganta começa logo a dar aquele pigarro. Essas viroses sazonais, elas são leves, então ela tem um curto período, no máximo de 10 dias, né, e aí a importância, né, dos cuidados e eu sempre falo da higienização. O pigarro atacou, né, aquele rumo na garganta, está sentindo a garganta, vamos dizer, arranhar, doer, eu sempre sou a favor daquele gargarejo, daquelas medidas antigas que são passadas, higienização do nariz, já que o vírus fica na região das vias aéreas superiores, e aí a importância de fazer essa higienização, tanto oral, com gargarejo, com bicarbonato, né, com higienização de soro nasal, além da hidratação, que ela é importante até como prevenção e tratamento. Então, aumentar a ingestão hídrica para que haja aquela, vamos dizer, expelir, né, com mais facilidade a questão do vírus, sim. Esse é um período que aparece muita gente doente, assim, às vezes a gente fica até meio preocupado com a quantidade de pessoas que procuram atendimento, né? Geralmente essas gripes, elas têm que ciclo? Dura o quê? Uma semana, 2 semanas? Uma semana, no máximo 10 dias, né? Elas são autolimitadas, elas são leves, e aí quando procurar unidade de saúde, esses sintomas eles tendem a aumentar. Geralmente, os sintomas respiratórios vêm aquela febre, vem a coriza, vem a tosse, a congestão nasal. E aí, a partir do momento que os cuidados, né, de hidratação, os cuidados de repouso, tá, alimentação, isolamento, os sintomáticos não resolve, e há vamos dizer, uma potencialização desses sintomas, né, como uma mialgia, como uma dinamia, um aumento de desconforto respiratório, né, a importância de fazer a procura de uma unidade de saúde, vamos dizer, de um pronto atendimento, porque a gente observa, né, Alexandre, que 80% a 90% de atendimentos realizados na UPA, né, na unidade de pronto atendimento, eles são
de classificação de risco leve, né? Que a gente considera da cor azul e verde, que aguardam aquele atendimento e podem esperar. Então, a gente tem uma questão cultural no município de Quixeramobim, que antes a emergência era no hospital regional, né? Então, eles iam diretamente para o hospital regional, quando tinha emergência dentro do hospital Pontes Neto, e aí foi, né, implantada a UPA, com unidade de pronto atendimento, e aí só fez transferir, que a demanda, né, do perfil da população, ela 80% é de unidade básica de saúde. E aí a gente vive no mundo hoje, vamos dizer, imediatista, eu quero resolver o meu problema. Então, eu sei que lá tem médico 24 horas, eu sei que lá tem a medicação, então, mesmo que eu tenha um tempo de espera maior, eu vou sair de lá atendido. E, às vezes, compromete, né, a qualidade do atendimento, porque são várias pessoas, né, dentro de uma unidade de saúde, e aí tem, às vezes, o comprometimento do atendimento. E aí sobrecarrega profissionais, acaba também causando um desconforto aos usuários. A gente deixa que tem as unidades básicas de saúde hoje, 28, com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, né, também para fazer esse acolhimento de porta de entrada para casos leves, né, de sintomas respiratórios, né, também das gastroenterites. Eu acho que nós estamos com... Vocês estão me ouvindo aí direitinho, gente? É porque... Tá, tranquilo. Tá tranquilo aí? Acho que só pedir para segurar melhor. Aí, tá. Isso, perfeitamente. Obrigada. Perfeitamente. Bom, mas deu para a gente ouvir o recado. Karina, para a gente depois passar para a gente falar um pouquinho sobre o mosquito, o ideal, então, é procurar imediatamente o posto de saúde. Antes de você procurar a UPA. Isso. Até porque a demanda é bem menor, né? Da unidade de saúde para uma UPA de pronto atendimento, onde o ideal são perfis de urgência e emergência, tá? E aí passa pelo atendimento da unidade básica de saúde, onde é atendido pelo médico, ou é agendado, dependendo, né, do quadro clínico do usuário, do paciente, e aí faz esse agendamento ou o atendimento, né, de imediato, e faz a notificação, né, a importância, né, dentro dessa clínica, identificar se é uma síndrome gripal, se é fazer um diagnóstico diferencial com a realização de swabs que a gente tem, né, de testes rápidos na unidade para saber se é Covid. Tá? A solicitação de testes para... A gente vai falar um pouco das arboviroses também, que esse período chuvoso, né, aumentam a proliferação do mosquito com acúmulo de água, enfim. Então, tem um atendimento melhor, porque ele vai investigar, vai fazer uma anamnese adequada, vai ter aquele tempo, né, que todos nós, enquanto pacientes, gostaríamos de ter. Realmente sai com o seu diagnóstico, você tem tempo, você está com Covid, não está com Covid, é uma virose, é uma gastroenterite, então os cuidados são esses. Né? E realmente, para outra, naqueles casos onde você vai precisar ficar em observação, realizar determinados exames de um acompanhamento mais específico. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, a gente tem, e a dúvida que geralmente acontece, por exemplo, a orientação é que a gente procure o posto de saúde, mas e se não tiver médico no posto de saúde no dia que eu procurei? Eu vou no dia que tiver. Pronto, ou eu vou direto para a UPA? Aí, dependendo do perfil, a gente tem unidades que, se aquele médico não tem, se tiver uma unidade mais próxima, dependendo da situação dela... Eu posso me direcionar a ela? Pode direcionar a ela. Porque o que é que acontece na UPA? Quando o perfil de atendimento é de atenção primária, tá? Que a atenção primária é resolutiva, ela faz o direcionamento com o cronograma que a Secretaria de Saúde informa, onde é que tem médicos na unidade básica de saúde, porque o médico pode adoecer, pode ser um dia de folga, enfim. E aí eles fazem esse direcionamento. Se aquele usuário que está na UPA, na sua unidade básica, tiver atendimento, ele é direcionado para lá. Né? Caso não tenha, direcionado para a unidade mais próxima da UPA. Caso tenha um médico. E aí você tem um atendimento adequado para aquele paciente. E aí você tem um atendimento adequado. Eu sempre falo por quê. Né? Na unidade básica de saúde, você tem uma vinculação do seu território, de onde você mora, com suas realidades locais, com a unidade que está lhe atendendo. Então, o perfil de adoecimento daquele território fica mais fácil de identificar o processo de adoecimento daquela população e as orientações que deverão ser dadas, né, de acordo com a dinâmica
daquele território, que é diferente, o Edmilson Corrêa, é diferente de uma dinâmica do Jaime Lopes, que é diferente de uma dinâmica social do Conjunto Esperança. Tá? E aí acaba que, a partir do momento que você tem essa vinculação, até se para tem um diagnosticar, perfil fica melhor, de né? diagnóstico, exatamente, critério epidemiológico de diagnóstico, e facilitar o quê? O tratamento e a recuperação do usuário. Quando eu vou para a UPA, eu já perco essa vinculação, porque é uma unidade de pronto atendimento. Então, o que é que eu vou fazer na UPA? Eu vou atender aquele meu problema agudo, de imediato. Se eu estou com dor, eu vou resolver o meu problema da dor. Se eu estou com cansaço, eu vou resolver o meu cansaço. Mas investigar a causa daquele problema, aí entra a importância da atenção primária, que é da vinculação, que você cria com a equipe, você cria com o médico, vai fazendo o acompanhamento, a solicitação daqueles exames, que exames já foram realizados, o encaminhamento e o direcionamento da rede de atenção, se ela vai precisar de um especialista, de algum encaminhamento para determinados exames. Então, tem um retorno dela para que, desse usuário, daqui a 2 dias, com esse tratamento, se você não melhorar, você retorna, porque eu estou aqui. Então, já tem a vinculação de retornar para a unidade, para que o acompanhamento seja contínuo, né? Se aquela conduta médica ela foi eficaz, efetiva ou não, tá? Para ver que direcionamento ele vai continuar em relação ao tratamento. Então, a importância, né? E é fato que 80% a 90% dos problemas de saúde são resolvidos na unidade básica de saúde. Agora, infelizmente, a gente tem essa questão cultural hoje, que Xeramobim, né? Que sempre foi, desde muito tempo, já estou aqui há alguns anos, e é impressionante a lotação das unidades de pronto atendimento. E aí aquela história, né? Sentir alguma coisa, corro para a UPA. Estou numa situação, vou na UPA. E aí você superlota, e aí você nem presta o atendimento adequado, nem tem necessariamente o cuidado que deveria ter na unidade básica de saúde, ao fazer os exames necessários, ou seja, você toma a medicação e vai para casa, porque você não tem muito o que fazer lá. É uma unidade para receber urgência, emergência, enfim. E aí fica mais complicado, né, Karina? Tem exames que a própria equipe ela já marca, ela já faz a regulação de ultrassons, né? Gestante já tem exames que você já vincula, já coloca no sistema, né? E facilita, né? Já tem, na própria unidade de saúde, você já pode sair com alguns exames agendados pela própria equipe. Exatamente, perfeitamente. Karina, outra situação que é muito comum, sobretudo nessa onda de gripe, virose e tudo mais, é automedicação. O pessoal toma qualquer coisa para curar. Seja do remédio caseiro, que em alguns casos é até... O cara toma mel com limão. Mel com limão não vai fazer mal para ninguém, mas se o cara tomar uma garrafa de mel com limão, ele vai pegar uma diabetes grande, né? Tem que ter cuidado também nessa automedicação, até mesmo de remédios naturais, né? A gente observa até o uso de chás, tudo é com moderação. Né? Água demais, tudo demais se torna um veneno. A diferença do medicamento para uma droga é a dose, entendeu? Então, o remédio ele pode ser benéfico, como ele pode ser letal para a pessoa, dependendo da dose. Né? Então, a importância, assim, de manter os cuidados, né, da hidratação ela é importantíssima. Para qualquer doença, a hidratação ela é essencial, onde 90% do nosso corpo é líquido, né, composto por líquido. Então, é importante essa hidratação, principalmente em período de virose, de diarreia, ser dobrada essa ingestão de água de instante em instante, daí a importância desse repouso. Quando o nosso corpo ele passa por alguma convalescência, né, de uma virose, de uma diarreia, de uma doença, o corpo ele pede repouso para ter as energias e a restauração. Muitas vezes a gente ignora que o nosso corpo precisa de repouso e vai para uma atividade física. Ali não é mais uma atividade física, vai se tornar um esforço. O trabalho, você vai ter o estresse, suas preocupações. Então, você vai tornar o organismo mais inflamado devido às reações de estresse, né, de esforço que, na verdade, tem aquele período de doença onde é para você estar, dependendo das suas condições clínicas, em repouso. E aí também a gente observa hoje a questão do presenteísmo, que é o trabalhar doente. Uhum. E aí acaba que a doença que poderia ser resolvida em 5 dias, né, ser regredida em 5 dias, 3 a 5 dias, ela estica 10 dias, 2 semanas. Né? E aí,
comprometendo toda vamos dizer, a saúde e o bem-estar, né, daquela... É melhor você parar 2, 3 dias Isso, eu sempre digo. e se recuperar do que passar 15 dias com a famosa gripe mal curada e dando trabalho, né? Isso. Aí vai num dia, não vai no outro, fica ruim, fica bom, não fica ruim, fica bom, aí você não sabe se você cura. E, Elistênio, assim, eu tenho um exemplo, né, eu sou testemunha disso, porque, né, em 2016, na primeira epidemia que houve, na época de chikungunya aqui, né? E eu adoeci e não dei esse repouso, né? E aí lá em casa todos obedeceram o repouso, né? Sou enfermeira, fui cuidar do meu esposo, fui cuidar do meu filho, e aí quando eu precisei desse repouso, né? Eu acabei ignorando. E aí, de uma doença aguda, que era para ser resolvida no máximo com 7 a 10 dias, ela se tornou, né, subaguda, até se cronificando, porque ela demorou 3 anos. Então, eu tive sequelas de dores, né, andava com dificuldade, porque aparecia um inchaço no tornozelo, depois era na mão. Né? E aí, a atividade física, passei esses 3 anos sendo acompanhado pelo infectologista, reumatologista, fazendo uso de tratamentos, né, fortes, e o que me tirou dessa condição crônica da chikungunya foi a atividade física. E aí eu transformei aquela dor articular, né, osteomuscular, naquela atividade dor física, e graças a Deus até hoje eu não sinto uma dor articular, né, devido ao quadro de chikungunya que eu tive em 2016, exatamente pela descumprimento de um repouso que a gente precisa e que é essencial. Então, é fundamental. Muitas vezes a gente não quer faltar ao trabalho, né? A gente fica preocupado, vai acumular, mas a recuperação, quando a gente dá o descanso que o nosso corpo precisa, muitas vezes é melhor do que muitos remédios e caros que a gente compra aí na farmácia. Então, assim, é importante esses cuidados, é importante a hidratação, né? O uso de medicação, sim, ela tem que ser, né, com responsabilidade. A automedicação, às vezes, acontece um comprometimento, porque você vai mascarando o que você tem, e aí vai poder comprometer ainda mais, dependendo do quadro, né, de saúde. Então, assim, é importante passar por uma avaliação, faz aqueles cuidados básicos, né, que já foram, para não ser repetitiva, e aí, em 48 horas, 72 horas, vê que não melhorou, que está comprometendo as vias aéreas, a dificuldade de respirar. A dificuldade que eu digo de respirar é o cansaço, não é aquela a síndrome respiratória aguda que a pessoa já está morrendo sem fôlego, não. É aquele desconforto, E aí procurar a unidade, né, de saúde que tem um médico ou pronto atendimento, dependendo da condição clínica, e ter o seu acompanhamento de saúde, né, realizado. Karina, eu não sei se isso cabe na sua responsabilidade pensar nisso, nessa estratégia, mas até mesmo para a gente já ir caminhando para falar um pouquinho com o João sobre o mosquito, mas eu sei que o xeramobinense é muito afoito, vamos dizer assim, né, nessa busca pela UPA, né? Às vezes quebra a taia para não ir no posto, vai direto lá na UPA, porque o médico está lá, resolve, toma a medicação, volta para casa naquela intenção de melhorar sempre. Mas como a busca está maior, será que não seria uma ideia de abrir alguns postos durante o período da noite para desafogar um pouquinho a UPA, até mesmo para diminuir durante esse período, como foi feito durante a Covid, ou isso não... Não, isso são estratégias, né? São estratégias que podem ser utilizadas dentro do planejamento de gestão, porque também para se abrir o atendimento noturno, né, não é só abrir e ofertar o serviço, ele tem que ter condições de ofertar tudo o que um serviço para ser resolutivo necessita. Então, o médico, né, os equipamentos, os medicamentos, que tenha um espaço também que seja acessível para acomodar uma quantidade de usuários, né, de pacientes, mas pode ser pensado sim como uma estratégia. Né? Aí isso não... Eu já ia dizer, isso não cabe a você, né? Não cabe, né? Vai depender de toda essa... Porque, assim, o que eu observo não é a quantidade de médico. Quando se coloquem na UPA, a tendência é aumentar. Do mesmo jeito, a quantidade de equipamentos. Quanto mais equipamentos você cria, maior a demanda deles. Porque antes de atender, que é a pontazinha do iceberg, tem toda uma cadeia para evitar que chegue a essa lotação ou a essa demanda de atendimento. Entende? Então, onde entra
ação, que é a vigilância em saúde, né, que vai exatamente processar todos os dados, as informações têm que chegar de que é que as pessoas estão adoecendo, de que é que as pessoas estão morrendo, fazer uma análise desses dados e traçar as estratégias de gestão, de planejamento, de cuidados, em cima de quê? Do território, das condições de saúde da população. Tá? Então, é todo um trabalho, né, que aí acaba que a população não consegue ver as ações da vigilância em saúde, porque trabalha com todo esse processo de informação e coleta de dados para saber o perfil de adoecimento da população e fazer essas intervenções e medidas de controle. E aí entra a vigilância sanitária, né, diariamente que está, né, no campo, atuando, seja na medicação, em saneantes, nos serviços, né, de alimentos, né, nos serviços de saúde, né, para que a população não adoeça. E muitas vezes é vista com outros olhos. É fiscalização, é como se tivesse perseguindo ou empatando aquela ação de acontecer, como né? Aquela atividade, como a gente realizou muito na época, né, do início da Covid, da questão do cumprimento dos decretos. Então, às vezes, não são vistas com os bons olhos. Mas é exatamente prevendo e promovendo que a população venha a adoecer, como a questão da avaliação das coletas de água, a gente faz a vigilância ambiental, né, com Vigisolo, Vigiágua, hoje com os desastres. A vigilância, ela fica atenta se esses desastres naturais estão impactando ou não na saúde da população, no risco, né, de vida da população, tudo isso é vigilância. Né? Temos a vigilância também dentro da ambiental e das doenças, a gente tem, né, as endemias, as zoonoses, né, que aí vem a dengue, vem leishmania, vem doença de Chagas, tudo isso é vigilância, fazendo essas ações prévias de vacinação de cães, né, de exames, de realização. Os agentes de endemia estão no campo, diariamente fazendo visita aos imóveis, orientando a população nos cuidados, né, destruindo, fazendo o tratamento, seja focal, com uso de larvicidas, ou destruindo aqueles imóveis ou criadores de mosquito, orientando principalmente a população. Então, assim, é importante esse espaço, né, para também colaborar e solicitar a participação realmente efetiva da responsabilidade da população com sua saúde. É como nós fôssemos profissionais de saúde, facilitadores, orientadores, norteadores, né? Mas a população ela é muito responsável. Então, hoje, para diminuir, para prevenir esse quadro viral, né, instalado no país, né, porque essa sazonalidade de chuvas acaba que mais na nossa hoje, que nós temos chuvas de verão, né? A gente está no verão, mais numa quadra que a gente chama invernosa. Uhum. Tá? A gente tem a questão das temperaturas, como foi falado. E aí a região Nordeste, o estado em si, se você for na Unimed em Fortaleza, nos hospitais de Fortaleza, a realidade não é diferente. Né? É uma demanda dos hospitais infantis, crianças, né, com quadro respiratório ou com quadro de gastroenterites, né, devido a essa sazonalidade, essa transmissão rápida do vírus que favorece essa proliferação. E daí a importância dos cuidados da população, porque ele não vai ter o profissional 24 horas, ele não vai ter o agente na casa dele 24 horas. Então, a importância que ele faça as medidas de prevenção, de cuidado, de higienização. Então, assim, a Covid veio resgatar essa importância, né, das nossas etiquetas de lavagem das mãos, lavar os alimentos, cobrir. Às vezes, os alimentos que a gente traz da própria rua já vem do supermercado, já vem com ovos, já vem com lavas. A importância de fazer essa higienização. E esses cuidados precisam ser repartidos com todos, né? Né? João, vamos falar um pouquinho sobre esse mosquito. Como é que está a situação do município de Quixeramobim em relação a esse danado desse mosquito que agora esse desgramado transmite a dengue, a zika e a chikungunya? E para mim, a chikungunya foi a pior doença que eu já tive na minha vida. Homem, tinha dia que eu não conseguia vestir o sapato, botar o sapato, tinha que pedir ajuda para amarrar o sapato, tirar a carteira de dentro do bolso. Pelo amor de Deus. Ô doença infeliz é essa da chikungunya. Tudo por conta da danada desse mosquito, né, João? Tão pequeno, né? Não é? Pois é, Listênio. Mas só para reforçar aqui o que a Karina falou, pedir a ajuda da população, porque
É muito complicado nosso trabalho, é um trabalho bem rotineiro, né? Todo dia chega na sua casa, bater palma. Tem pessoas que recebem, mas a maioria às vezes não quer nem abrir a porta, né? Acha que é cansativo aquele trabalho, que o cara vai só falar algumas coisas que ela diz que muitas dizem que já sabe o que é que tem que fazer, mas quando você entra, realmente ela não fez nada. Tá tudo pronto. Eu passo na casa hoje, tem 2, 3 focos. Minha amiga, a senhora, proteja seu depósito, tenha cuidado de lavar pelo menos uma vez na semana, porque eu estou cuidando da sua casa hoje, dando orientação, o que é que a senhora deve fazer, se for possível, eu trato, né? Mas eu só vou voltar daqui a 59 dias. Então, o agente principal é o dono da casa. E durante 59 dias, quem tem que cuidar é ele. O responsável pela sua casa não é você? Sim. Quem tem que cuidar da sua caixa d'água Exatamente. é você. O responsável é você. Mas não, o pessoal quer que jogar tudo nas costas da vigilância. Ah, minha caixa está descendo lá. Meu amigo, quem tem que tomar a primeira providência é você. Lava sua caixa, vede sua caixa. O usuário não é você? Então, é isso aí que a gente tem que pedir ajuda da população. E, principalmente, uma parte que a gente tem muita dificuldade é casas fechadas. Tem bairro aqui, o Japonês, como é conhecido, que é o bairro da rodoviária, Edmilson José Machado. Isso. E o Edmilson Corrêa são os bairros campeões de casa fechada. Tem quadra ali com 50, 60 casas, fica 40 fechado. Você vai de manhã, vai meio-dia, vai de tarde. E não encontra morador. Como diz no popular, não tem um pé de cristão, não é? De jeito nenhum. Você bate palma, às vezes a gente está agora até usando uma estratégia, uma parceria com as agentes de saúde, que elas têm o contato de todos os moradores, e tem funcionado, certo? E o colega vai lá, conversa com ela, lá entra em contato, e agenda um horário, tem funcionado com alguns colegas, né, Karina? Então é isso que a gente está tentando, que a população nos ajude, porque senão fica difícil. Porque nós não temos um guarda para cada casa, né? Um número bem reduzido. A cidade cresceu muito, o número de agente que a gente tem é o número que seria o ideal para 20 anos atrás. E tem bairro aqui que ele cresce em média 30, 40 casas a cada ciclo. E o nosso número de servidores é bem reduzido. Inclusive, né, a dificuldade que a gente está tendo, alguns já em fim de carreira, como eu e outros já, né, muitos doentes. E hoje, assim, o ativismo do trabalho, né, das pessoas a maior parte do tempo estarem no trabalho, acaba que comprometendo na hora do trabalho. A gente está de visitar e o morador não se encontrar na casa. E, às vezes, eu cuido bem da minha casa, não tem foco, tenho todo aquele cuidado com o meu lixo, de colocar só no período da coleta, de vedar e fechar bem o saco. Tá? E se uma casa estiver fechada, praticamente todo o trabalho do quarteirão ele fica comprometido, porque se só tiver um copo descartável um copo descartável. É mesmo, Karina? Só. É o suficiente? É o suficiente. Uma tampa de garrafa. Uma tampa de garrafa. 5, 6 dias é o tempo suficiente para o mosquito proliferar ali. Uma tampinha de refrigerante? Tampinha. 5, 6 dias básicas. É o tempo suficiente. Tudo que seja porque assim. Ele põe no seco, certo? Ele é tão esperto que ele sabe que ali vai ter água. Ele vai e deposita os ovinhos dele ali naquela tampa. Choveu. Ali, ó, e se passar 450 dias, ele espera por água. É mesmo? 450 dias foi comprovado. Por isso que não é tão fácil da gente combater o indivíduo. O que é que você mais encontra, João, quando você bate nas casas? É caixa d'água com lava? É muro sujo? É tralha velha guardada dentro de casa? Garrafa velha? Encontra garrafa, mas o depósito mais comum, o tamborzinho, que é bem fácil de você resolver. Que você armazena água em casa? Sim, ali é só você manter aquela rotina de lavar uma vez na semana. Tem gente que guarda muita água de chuva, não sei agora, o quê. Principalmente. Tem muito tambor guardado em casa. Esses tambor que o pessoal usa para guardar roupa, né? Que chama de roupeirozinho. Sim. Usa ali para armazenar água e não protege, não bota a tampa. Não... E aí a gente tem os lavicidas, como água de chuva, não vou colocar, porque é para o meu consumo e fica lá quando faz a visita, é identificado, né? Muitas vezes o tratamento é a remoção, né? Ou despejar. A população tem que se conscientizar que eles têm que fazer a parte deles. Não é só o guarda. Porque nós somos em média 25 guardas para visitar o Xerambim todinho.
E assim, a gente ainda faz uma média de 24 mil visitas mês, entendeu? Então, a cada assim, 40 dias úteis, né? Cada 40 dias, isso é em média de 24 a 30 mil visitas imóveis. É muito, entendeu? Aí, para ele retornar para aquela casa, quer dizer, são 40 dias, que se não der continuidade àquela orientação dada pelo guarda, que foi identificado, é quase perdido. Então, assim, nosso índice de infestação está 4,9. O ideal seria, quanto menor, de 1% seria o ideal. 4,9. A gente está hoje. Então, isso representa o quê, cara? Tem bairro aqui que dá 12%. É complicado, viu? Eles têm, porque enquanto a população não se conscientizar que ele tem que ser o primeiro agente a fazer a parte dele. Porque o pessoal, o lixo, né? Falando o lixo. Todo mundo sabe que tem aquele calendário para o carro do lixo, todos os dias, né? 2, 3 vezes na semana ele está passando. Botar o seu lixinho no local certo, no dia certo. Mas muita gente, o carro acaba de passar, vai joga o lixo. Aí ali tem copo, tem garrafa, tem uma sacola. Agora com chuva, uma sacolinha, você pode prestar atenção que você vê sacola com água. Dali 4, 5 dias tem lá. Pode fazer uma experiência se quiser. E aí uma falta de atenção, um descuido como esse, você provoca o sistema e uma reviravolta dentro do sistema de saúde, porque aí a pessoa vai buscar atendimento e aí lá se vai todo desenrolar até você conseguir, né? E já passamos por situações de surtos de epidemia, né, anteriores, que ficar em uma unidade de pronto atendimento, em cadeiras, em longo, né, espera, com dor, né, articulada, cefaleia, febre intensa, dá aquela mialgia, né? Então isso acaba, eu acho que a população não quer um surto e uma epidemia de dengue e chikungunya. Então é preciso que nos antecipemos, né, em relação. Esse número preocupa de 4,9? Sim, muito preocupa. Isso é né? 4. Então a infestação acontece, a doença, aí eis a questão, né? A importância do atendimento, da notificação, dos sinais e sintomas, né? Febre, né? Então é uma doença, a dengue é uma doença, né? Aguda, né? Febril, então apresenta febre, tem casos assintomáticos, a maioria das viroses existe como Covid, né? Gripe, influenza, tem a parte assintomática, mas a maioria, né, apresenta a fase clínica sintomática, então é a febre e a dor muscular, osteomuscular, né, que é aquela que a gente chama quebra dos ossos, né? Aquela quebradeira. Hoje acaba que os sintomas de virose elas se intercalam. Então hoje você pode ter uma COVID, antigamente a COVID, perda de paladar e de olfato. Hoje a COVID, poucos você tem perda de paladar e de olfato. Às vezes, só uma faringite caracteriza vamos dizer, uma COVID. Como hoje, uma febre, somente uma febre, uma do abdominal ou diarreia, pode ser um quadro de dengue. Então, a importância, tá, dentro do atendimento médico clínico, quando o médico suspeitar, porque isso parte do atendimento. Então, dentro da clínica, cefaleia, dor retroorbital, dor osteomuscular, né, ver a questão epidemiológica do bairro que se encontra, o índice de infestação, toda essa análise, pode suspeitar de dengue e aí fazer a solicitação da sorologia. E aí a sorologia a gente tem disponível, vai pular 100, né, depois do 8º dia de sintomas. Qual é o problema? Eles têm a população, depois que 7 dias fica bom, não vai mais atrás de fazer exame, não tem como a gente ter aquela comprovação laboratorial se aquele paciente teve realmente dengue ou chikungunya, que a gente pede a sorologia para dengue, parvovirose. E aí compromete a gente realmente saber, de fato, né, se aquela sintomatologia é dengue ou não é, e fazer a ação de prevenção, para que os agentes entrem em campo, façam o tratamento, né, focal, se for preciso fazer a pulverização, o bloqueio, enfim. Mas é preciso que essa informação chegue para a vigilância. Perguntinhas rápidas, respostas rápidas. O peixe resolve dentro da caixa d'água? Ajuda muito. Eu consigo esse peixe onde? Hoje está difícil porque os açudes estão tudo cheios, nós não estamos conseguindo capturar piaba. Estou dizendo aqui que só vão conseguir pegar lá
Na barragem, viu? Que tá... uma tarrafinha. Tá difícil. Mas além do peixe, o remédio resolve? É o espinosaide, a partilha, o depósito estando limpo, certo? A gente recomenda que o depósito esteja bem limpo, porque se tiver lama, vai cobrir a partilha, não vai ter não vai, como é que chama? Absorver, soltar o produto que elimina a lava. Então, o ideal, identifiquei lavas na minha caixa, lavo a caixa, troco a água e pego o remédio. Se nesse ciclo a minha caixa estiver suja e eu estiver num ciclo que o guarda já passou e eu estou esperando ele passar de novo, eu espero ele passar e eu posso ir procurar vocês para pegar o remédio? Se tiver quem bote, para nós é uma ajuda. Já lavei minha caixa ontem, tem como você me fornecer a pastilhazinha com o maior prazer. E aí isso tem disponível na vigilância? Tem bastante, graças a Deus. E ele é super eficiente. Durante 60 dias, se o depósito estiver bem cuidado, bem limpinho. E a pastilha é segura tranquilamente? Segura. Até a volta do guarda para verificar? 60 dias tranquilo. Então, tá feita a orientação para você que está nos assistindo aqui, né? Lavou a caixa, não vai deixar a sua caixa suja, não. Viu que está o negócio? Lava essa caixa, deixa de preguiça, lava essa caixa, enche a caixa direitinho, peça lá a pastilha aos meninos, bote a pastilha dentro e ajude. É por você e pela... Não queira ficar com todo duro, tanguido em casa com chikungunya, não, que você vai ver o que é bom. Outra pergunta, e aí é bem rápida, sujeira no quintal, eu limpo, aí chama a infraestrutura para vir tirar, é minha responsabilidade, como é que é? Se o terreno é seu, o quintal é seu, acho que a responsabilidade maior é do dono, né? É do dono. Exato. Se vire, né? Limpe, Com guarde certeza. No lugar adequado, faça a limpeza. Com certeza, a higiene é fundamental para isso, evitar, né? Não só o mosquito, mas o rato, a barata, tudo depende da sujeira. Eu posso abrir aqui um parêntese, Pode. né, em relação a essa questão da limpeza, né? A gente tem os pontos estratégicos, que são aqueles pontos críticos, né, de cemitérios ou de oficinas, sucatas, né, que o risco de acúmulo de pneus que são abandonados, de situações que correm um risco maior de acúmulo de água, e aí a importância de nos comunicar, de fazer aquela retirada dos pneus e a gente articular com a infraestrutura para que aqueles entulhos sejam removidos, né? Entendeu? Então, a gente faz essa articulação. Mas é importante que aquele proprietário desses pontos estratégicos, de sucatas, que tenha pneus, né, eles façam essa remoção no lugar que garanta essa proteção e não há acúmulo de água, não deixem locais, né, ao relento, onde vai chover e vai acumular e ficar por isso mesmo. Então, se na minha rua tiver uma situação como essa, um terreno baldio, uma situação como essa, eu posso informar a vigilância, que a vigilância toma as providências, é assim? Era bom que identifique um terreno, identificar o proprietário. O proprietário. A responsabilidade é dele. Exatamente. Perfeitamente. É um terreno privado, tem que jogar a responsabilidade para o proprietário. Exatamente. Aqui o pessoal quer jogar tudo para a vigilância. Não, a vigilância se responsabiliza. Terreno dos outros, não. Terreno é seu, se vire, né? Com certeza. Exatamente. Como é, meu filho, para a gente encerrar aqui? Então, Karina, para a gente encerrar, já agradecendo a sua presença também, João. Esclarecimento sempre muito importante. Eu gosto de falar de um jeito popular, que é para entender mesmo, e o cara que está em casa, entender que a responsabilidade dentro da casa dele é dele, não é da prefeitura, não. Quem tem que cuidar da casa da gente é a gente, não é os outros, não. Então, tome cuidado, vamos reforçar ainda mais esses protocolos para que a gente evite pegar dengue, zika, chikungunya e essas doenças de virose. Karina, muito obrigado. Reforça aqui as etiquetas nesse momento. Lavar bem as mãos. Se está gripado, é bom usar máscara, uso né? de máscara. E o Estado recomendou, assim, hoje está facultativo em relação às outras repartições, mas o serviço de saúde permanece, né, a importância dos profissionais que atendem ao público, né, fazer o uso de máscara e das pessoas que estão com suspeitas estarem usando máscaras, né? Porque aí a transmissão viral são por gotículas, tosse, espirro, e aí a importância, né, de fazer esse bloqueio, vamos dizer, essa proteção, né, para ela e para as demais pessoas. E o uso do álcool gel também ajuda, né? E a higienização das mãos é fundamental hoje, né? Principalmente, né, os adultos terem cuidado com os cuidados da criança, porque ela não tem esse senso de estar fazendo essa limpeza, principalmente bebês menores de 1 ano que colocam a mãozinha na boca. Então, a importância dessa higienização de brinquedos, de superfícies, lavar a mão das crianças e de bebês, principalmente, para evitar a contaminação tanto das doenças respiratórias como as gastroenterites.
Perfeitamente. Então, é isso. Só Recado agradecer, dado. viu? Obrigado, Karina. Obrigado, João, pela presença. Eu posso falar aqui só ninguém comentou em relação ao fumacê, certo? Sim. Ah, pois não. Todo mundo faz uma festa quando o fumacê está na cidade. Vamos pedir a Deus que isso não aconteça. Porque quando o fumacê está, é porque o negócio está pegando fogo. O ano passado nós fomos fazer um bloqueio numa rua e foi uma festa para nós. Pessoal, nós estamos aqui porque a situação está crítica. Isso aqui não é bom. É porque acha que com fumacê vai acabar acaba o mosquito, muriçoca, né? não acaba a muriçoca. O horário do mosquito é diferente do horário da muriçoca. É por isso que a gente passa de 4 da manhã às 8 da noite. Não, vamos pedir a Deus que não seja preciso a gente pedir o fumacê. Cada carro fazer sua parte. Exatamente. Recado dado. Muito obrigado pela presença.